única oportunidade singular de estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, amém? Nos fora feito o convite, naquela outra oportunidade que nós estivemos aqui juntos, amém? Quantos lembram de mim aqui ainda? Digam glória a Deus. Amém? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de todos presentes aqui nessa noite, amém? A irmã Graciela, a sua mãe, foi o canal, né? Para que nós viéssemos a conhecer mais esse povo que vai morar no céu, amém? Em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, amém? Em nome de Jesus, pela vida dos pastores aqui, amém? Que Deus possa estar abençoando de forma maravilhosa a vida de cada um e a família, amém? Eu tenho certeza que nessa noite vai ser um bálsamo para os nossos corações e nós vamos sair daqui cheio da graça de Deus, amém? Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Diga aleluia. Abra comigo em 2 Coríntios, por gentileza, capítulo de número 12. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Quem está sem a palavra de Deus, dá um sinalzinho com a mão assim, ó. Quem está sem a Bíblia, vem, aproxima da pessoa que está sem a palavra de Deus, por gentileza, mostra para ela em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Depois dos Romanos, depois do João, depois dos Romanos. João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Antes de Gálatas, depois de 1 Coríntios. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Mostra para a pessoa aí do seu lado a palavra, amém? Você que está sem a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fala com o seu irmão aí do seu lado aí. Quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Coloca a palavra de Deus no banco. Vamos fazer mais um instante de oração, amém? Em nome de Jesus Cristo. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas aqui nessa noite. Segura na mão dessa pessoa aí do seu lado, aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos fazer mais um instante de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais a sua palavra vai ser apregoada, Senhor, no seu santo templo. Ó Senhor, que o Senhor há de abrir a janela dos céus, Pai, em prol da nossa vida nesta noite. Enquanto, Pai, a sua palavra ela é dirigida aos corações deste lugar, que o Senhor possa libertar, Pai, todos aqueles que se encontram cativos, Pai, enquanto a sua palavra ela vai ser ministrada aos corações aqui nessa noite, que o Senhor possa trazer, Pai, a lume, Senhor, a verdade, Senhor, enquanto a sua palavra ela vai ser apregoada aqui nesta noite, que o Senhor possa curar, Pai, os corações, Senhor, daqueles que se encontram, Pai, entristecidos, Pai, enquanto a sua palavra ela vai ser direcionada às vidas presentes aqui nessa noite, que o Senhor possa libertar, Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, Deus, enquanto a sua palavra, Pai, ela vai ser apregoada nesta
noite, que o Senhor possa estar salvando vidas, Pai, segundo a tua misericórdia. Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, manifesta com a sua glória e com a sua unção sobre a nossa vida, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Vou tomar assento, por gentileza. Obrigado pelas palmas, amém? Para Jesus tem que ser melhor. Nós lemos um texto aqui nessa noite que é muito conhecido. É um texto que é muito aplicado aos nossos corações. É um texto que muitas vezes e de muitas formas ele falou conosco de forma maravilhosa, hein? Mas nessa noite Deus tem algo especial para falar conosco através da sua palavra, amém? Palavra essa que traz vida, palavra essa que motiva, que abate, que levanta, que enaltece, palavra essa que através dela também somos justificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas através da palavra. Deus no princípio ele disse: haja luz e houve luz. Deus no princípio ele disse: haja separação entre águas, e houve separação entre as águas e águas. Deus no princípio disse: haja luminares que venham ser líderes durante o dia e durante a noite. Eles venham reinar. E houve o sol, e houve a lua, e houve estrelas. Deus disse, amados irmãos: haja bestas feras, houve bestas feras. Deus disse, amados irmãos: haja animais no mar e nos céus, e houve animais no mar que nadavam, e animais no céu que voavam. Deus disse, amados irmãos, todas estas coisas. Mas a mim e a você, ele não disse para que nós fôssemos feitos. Eu e você, ele moldou com a sua própria mão para que nós sejamos conforme a sua imagem e semelhança. Então eu e você, nós trazemos coisas que são semelhantes às coisas do Pai, características que estão sobre a nossa vida, amados, como nós nos entristecemos, como nós nos alegramos, como nós temos necessidade de recebermos palavras que venham motivar a nossa vida e que venham nos incentivar a continuar a nossa caminhada aqui nessa terra. Pois muitas vezes o adversário da minha e da sua alma, ele tem criado estratégias e tem criado meios para que venha entristecer ao meu e ao seu coração. O adversário da nossa alma, ele é um psicólogo milenar que já luta com o homem há quase 8.000 anos. Então, ele é muito inteligente. Ele sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe o ponto que ele age. Ele sabe aonde ele vai nos cutucar, para que eu e você venhamos ser afligidos, para que eu e você venhamos ficar cabisbaixo, para que eu e você venhamos desistir. E por isso ele tenta nos frustrar, ele tenta nos parar, porque o homem, quando ele busca a Deus, ele sabe que ele tem uma arma na mão. O homem, quando descobre este poder incessante da parte de Deus, que se emana por toda a terra, quando ele descobre esse poder na vida dele, o inimigo da minha e da sua alma, ele tem que partir em retirada. Já dizia Moisés lá em Deuteronômio para o povo do Senhor, e dizia: se o adversário se levantar por um caminho, por certo ele vai ter que partir em retirada. Já dizia Moisés: ei, talvez você está na cauda, mas ele vai te pegar e vai te colocar por cabeça. Talvez você está por baixo, mas ele vai te pegar e vai te colocar por cima. Ele queria dizer, irmãos, que o Senhor dos exércitos, aquele que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele vai nos honrar, ele vai nos sustentar, ele vai fazer com que nós caminhamos, ele vai fazer com que nós prosseguimos, ele vai fazer com que nós não desistimos. E o inimigo da minha e da sua alma, Satanás, o capeta, o diabo, ele tem que partir em retirada, porque maior é o que está com
conosco do que aquilo que está, amados irmãos, reinando aqui sobre a terra. O Deus desse mundo, o Deus desse século, o nosso Deus, Ele é muito maior, Ele é muito mais forte. A palavra do Senhor, ela nos afirma da seguinte forma: a Ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes, ao qual toda língua confessará, e ao qual todo joelho dobrará, e terá que confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Vamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos crer, vamos crer, vamos crer. Vamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Pergunte para o seu irmão: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Aleluia! Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Pergunta para o irmão de trás: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ei, jovem, pergunta aí: você crê? Pergunta, irmão: você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco, ele não conhecia o poder de Deus, ele não conhecia aquela virtude que vinha da parte do Senhor, mas quando ele tem aquele encontro, o poder de Deus foi tão grande sobre a vida dele, a unção que manifestou foi um clarão imenso, amados. Ele caiu ali naquele momento, e através da glória de Jesus que se emanou, ele ficou cego naquele instante. Ele não conseguia ver nada, ele não conseguia enxergar nada. O poder de Deus, amados, ele faz isso com nossos adversários. O poder que está sobre a minha e sobre a sua vida é semelhante àquele que estava sobre Moisés. Moisés, quando ele volta após 40 dias ali no monte, amados irmãos, e ter recebido a glória do Senhor, e foi só um pouquinho, irmãos, ele estava ali no buraco da pedra, olhando, e o Senhor coloca a sua mão, e quando ele passa, ele tira, e a glória do Senhor bate no rosto dele, e Moisés recebe aquele resplendor que adivinha da parte de Deus, e desce ali. Quando o povo começa a olhar para ele, fala: Moisés, tem muito poder na sua vida, Moisés, você está se desfigurando. Coloca, Moisés, aí o pano no seu rosto, está brilhando demais. Ei, a glória que está sobre a sua vida, amados, vai cegar o seu inimigo. Ele não vai resistir ao poder que Deus vai colocar sobre a sua vida. Aqui nessa noite, você vai sair daqui cheio da graça, cheio da glória de Deus, e o diabo vai ter que partir em retirada. Shandarai de Komanagai, Uraman de Kai de Kovalabashandarabra. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem sentido esta presença, você tem sentido esta unção, você tem sentido esta graça, você tem sentido esta glória. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu aquela glória que vinha da parte de Jesus Cristo, e ele adentra naquela casa, amados, ali na rua direita, e fica ali durante 3 dias, amados. Ele não comia, ele somente orava, e de repente Deus fala com um homem chamado Ciro: olha, vai até aquele homem e põe a mão sobre a cabeça dele, porque as escamas vão ter que cair dos olhos dele. Ele vai começar a enxergar, ele vai começar a ver, ele vai começar uma nova trajetória na vida dele, ele vai começar algo novo na vida dele. Aquele para mim é vaso de honra. Mesmo que muitos não dão nada para você, mesmo que muitos duvidem de você, mesmo que muitos querem ver a sua falência, eu quero dizer para você, como Jesus disse para aquele homem: você é vaso de honra, você é especial para ele, você é precioso para ele, você é precioso. Fala com o irmão aí do seu lado: você é precioso para o Senhor. Fala com o irmão aí do seu lado: você é precioso, você é uma coisa rara para o Senhor. E era muito importante. Foi conhecido como um dos maiores missionários. Foi conhecido como um homem que andou durante algum tempo em muitos lugares. Mas o seu ministério também teve um tempo de anonimato, pastor Carlos.
abençoá-los. O seu ministério teve um tempo de anonimato, irmã Vera. O seu ministério teve um tempo de anonimato, evangelista Daniel. O seu ministério foi um tempo apagado. Durante 14 anos. Ele havia ficado ali, amados, escondido, trabalhando, aleluia, somente recebendo aquilo que vinha da parte do Senhor. Não apregoava a palavra, não saía pelos lugares, mas ele não se conformava com aquela situação, porque ele sabia que Deus tinha algo grande na vida dele. Ele sabia que Deus tinha algo ao qual os olhos dele ainda não haviam visto, ao qual ainda não tinha cegado no seu coração, ao qual ele ainda não tinha ouvido. Ele sabia que Deus tinha algo maravilhoso para realizar através da vida dele. Assim também é como a sua vida aqui nesta noite. Deus, ele quer te tirar do anonimato para que coisas grandes e firmes que você ainda não sabe venham ser anunciadas, venham trazer a lume, venham trazer, amados, a nossa vida, coisas poderosas ou qual nós não sabemos. Ei, Deus quer tirar pessoas aqui nessa noite do anonimato. Deus quer tirar pessoas aqui nesta noite, aleluia, da onde você está escondido. Deus quer tirar você aqui nesta noite, deste lugar, aleluia, onde você não é visto. Deus vai te colocar num lugar de destaque. Deus vai te tirar e vai te colocar num lugar de destaque. Deus vai te colocar num lugar de destaque. E as pessoas vão ter que olhar para você, não vão ter que ver a glória do Senhor na sua vida. As pessoas vão ter que olhar para você, não vão ter que ver o poder de Deus na sua vida, e vão ter que falar: verdadeiramente ele é mulher de Deus, verdadeiramente ele é homem de Deus, verdadeiramente Deus está na vida dela, verdadeiramente Deus está na vida dele. Os apóstolos da época não reconheceram que Paulo tinha a unção de Deus. Os apóstolos da época não reconheceram o poder de Deus que estava na vida daquele homem. Aleluia, mas ele não se conformava com esse mundo, como ele escreveu aos Romanos no capítulo 12 e no versículo de número 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele agora é um homem novo, é um homem nascido de Deus, é um homem que tem o poder de Deus na sua vida. Ele sabe que ele não é mais uma pessoa comum, e ele começa a transformar pela renovação do entendimento dele. Ele não começa mais a aceitar aquela vida pacata, tranquila, a qual ele tinha ali no seu trabalho. Ele não aceita mais que as pessoas se levantam contra a vida dele. Ele não aceita mais que o inimigo coloque ele para baixo. Ele não aceita mais porque algo novo havia acontecido na vida dele, algo novo havia chegado na vida dele. Esse mesmo algo que chegou na vida de Paulo naquela noite, aleluia, também chegou na sua vida, também chegou na sua família, também chegou na sua casa, também chegou aonde você passa, aonde você caminha. Esse algo se chama Espírito Santo de Deus. Esse algo se chama poder divino de Deus para mim e para a sua vida. E através deste poder, através deste Espírito, eu e você, nós vamos conquistar, aleluia, as coisas ao qual nós ainda não sabemos, mas que já está preparada para mim e para você, ao qual está preparada já há muito tempo. Mas para isso eu tenho que me dispor, mas para isso eu tenho que colocar em prática, mas para isso eu tenho que acreditar na promessa, mas para isso eu tenho que acreditar na palavra, mas para isso eu tenho que me dispor, assim como Isaías se dispôs e disse: olha, Senhor, envia-me a mim, Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero fazer. Paulo ele queria, ele anda, amados irmãos, ali por toda a região da Macedônia, ele anda por todos aqueles lugares ali da Pérsia, ele anda, amados irmãos, por toda a Mesopotâmia, e ele pregou a palavra de Deus em muitos lugares. E um lugar onde ele ficou muito tempo é um lugar chamado Éfeso. Ele escreve uma carta para os Efésios e diz no capítulo de número 2 e no versículo de número 4: vocês estavam mortos
em seus pecados, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu lá na cruz do Calvário, e Ele vos vivificou para sentares nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há uma promessa sobre a sua vida. Paulo falava, é uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida aqui nesta noite. Há uma promessa da parte de Deus para mim e para você. Então vamos fazer como Salomão escreveu no capítulo 12 e no versículo de número 1 de Eclesiastes. Vamos lembrar do nosso Criador, porque nós ainda estamos fortes, porque nós ainda temos vigor. Vamos lembrar do nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que nos fez a sua imagem, a sua semelhança, que enviou o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Aquele que não te desamparou, aquele que não te deixou órfão, aquele que não te deixou sozinho, aquele que não te deixou você prostrado, mas ele falou assim: ei, eu vou para o Pai, mas você não vai ficar órfão, eu vou enviar um Consolador. Ei, o mundo não pode ter ele, mas você pode ter ele. Você já conhece ele está com você. Ele se chama Espírito Santo, ele se chama Espírito de Deus. Ele está presente aqui nessa noite para renovar a minha e a sua vida, para nos dar força, para continuarmos na caminhada no dia de hoje, para continuarmos nesta peleja, porque Deus, ele não se esquece de mim e de você. Você está sentindo a mesma coisa que eu, você está sentindo a mesma graça que eu, você está sentindo a mesma unção que eu. Aleluia, aleluia. A igreja de Corinto sentia necessidade, era uma igreja que tinha muitas questões, irmãos, e ela estava em dissensão. Ela precisava de palavras exortativas, ela precisava de palavras de conforto, ela precisava de palavras de incentivo, pois o adversário, o capeta, havia colocado muitas dúvidas, tantas dúvidas que umas pessoas falavam assim: eu sou de Paulo, outro falava eu sou de Cefas, outro falava eu sou de Apolo, outro falava eu sou de Jesus Cristo. E Paulo falava com eles assim: olha, quando eu vim ter convosco, aleluia, eu não vim com sublimidade de palavras, aleluia, para que o seu poder ele não se apoiasse, aleluia, nas coisas dessa terra, mas eu vim no poder do Senhor Jesus Cristo, em demonstração do poder e do Espírito de Deus. Eu vim na demonstração do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, tão somente para te dizer que Deus ele é com você, que Deus ele segura na sua mão, que Deus ele não te desampara nunca, que Deus não te abandona, mesmo que você ande pelo deserto, mesmo que você passe no vale escuro como a morte, mesmo que você entre na cova do leão, mesmo que a fornalha for aquecida 7 vezes e você seja lançado lá dentro, ei, Deus ele passa com você. Deus ele passa, Deus ele passa, Deus ele passa, Deus ele passa. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê que Deus passa, quem crê que Deus passa. Adore, 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 adore. Adore a ele nessa noite, adore com glória, adore com aleluia, adore com glória a Deus, adore falando em línguas estranhas nessa noite. Há quanto tempo você não sente a presença dele? Há quanto tempo você não fala com ele? Há quanto tempo você não sente a graça dele? Ei, essa é noite de renome, irmão. Essa é uma noite diferente. É noite que Deus quer te honrar. Ele quer que você saia daqui transbordando o Espírito Santo de Deus. Xandarabacalabacébia, Ouricandecomanagai, Uramandecai, Xandarabacalabasubicomanagai, Raidecandecomalabassébia, Urabasubierga, Anasubicomanagai. Aleluia, 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 Espírito Santo, aleluia, oh glória a Deus. Sabe o que quer dizer o aleluia, irmãos? Sabe o que quer dizer o aleluia? Quando você fala aleluia, você está falando assim no hebraico, irmãos. Eu sou totalmente dependente do Senhor.
está sendo feito pertencem ao Senhor dos Exércitos. Paulo, ele sabia disso. E Paulo, ele sabia tanto disso. Ele escreve o capítulo 12, incentivando a fé dos irmãos, ali na sua segunda carta, que ele enviava para aquela igreja que tinha muitas indagações dentro do seu coração. E Paulo, ele começa a pronunciar: um homem, eu não sei se no corpo, eu não sei se fora do corpo, eu sei que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis que não é lícito dizer ao homem. Aleluia. Ele explica estas coisas para os coríntios, ele explica estas palavras para aquelas pessoas que precisavam de um incentivo na sua fé. E quando ele vai terminando estas palavras, ele falava: esse homem, ele recebeu tanta revelação de Deus, ele recebeu tanto poder de Deus, mas esse homem, uma certa feita, ele orou 3 vezes para que o Senhor afastasse dele um chamado espinho na carne, para que o Senhor afastasse dele aquela dificuldade, para que o Senhor tirasse do caminho dele aquele problema que afligia a vida daquele homem que era dotado dos dons do Senhor, que era cheio do poder do Senhor, que era cheio da graça de Deus, cheio da graça de Deus, que o povo falava assim: eu vou encostar esse lenço no suor de Paulo e os enfermos vão ser curados, eu vou encostar esse lenço em Paulo e os demônios vão ser expelidos, a vitória vai chegar na vida desta pessoa, a bênção vai chegar na vida desta pessoa, as promessas vai chegar na vida dela, através de somente eu encostar esse pano na vida desta pessoa. Ei, eu quero perguntar aqui nesta noite o que tem acontecido com a igreja do Senhor. As pessoas, elas têm entrado enfermas e têm continuado saindo enfermas, elas têm entrado, aleluia, afligidas pelo inimigo e têm saído mais ainda afligidas. As pessoas têm entrado na igreja oprimida e têm saído oprimida. O que tem acontecido com o povo de Deus nos dias de hoje? Ei, você que entrou aqui nessa noite desta forma, eu quero já profetizar aqui: se você tem alguma enfermidade, pode caçar ela aí, porque ela já foi expelida. Se você entrou aqui oprimido pelas obras do diabo, aleluia, esse demônio já partiu a retirada, porque o que está na nossa vida, ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda também embaixo da terra. Todo o poder está sobre ele. E ele disse: se me amardes e guardardes os meus mandamentos, aleluia, capítulo de número 14, versículo de número 13, se me amardes e guardardes os meus mandamentos, você vai pedir ao Pai em meu nome e eu farei. É no nome de Jesus Cristo aqui nessa noite que eu já profetizo esse milagre na sua vida. Quantos estão ligados e estão recebendo da parte de Deus? Quantos estão ligados e estão recebendo a unção da parte de Deus? O povo de Coríntios estava ligado. O povo de Coríntios estava ligado. O povo de Coríntios, amados, eles ouviram, eles receberam o incentivo e a palavra, eles receberam aquilo que vinha da parte do Senhor, eles receberam a oração de Paulo, falando que ele tinha orado, e o inimigo não tinha, amados, deixado ele, o inimigo continuava afligindo ele, e ele recebia uma palavra da parte de Deus. Ele recebia uma palavra nova que vinha de Deus. Ele recebia um algo novo que vinha da parte de Deus. Eu imagino ele com os seus joelhos dobrados, e ele lembrando daquele momento e escrevendo aquelas linhas para os coríntios. E ele lembrava, amados irmãos, quando a voz suave do Senhor vinha sobre o ouvido dele e falava com ele: Paulo, a minha graça, ela te basta. Ele ouvia a voz do Senhor falando com ele. Ele ouvia a voz do Senhor confortando a ele. Ele recebia a voz do Espírito Santo e falava com ele: Paulo, a minha graça, ela te basta.
Ele sabia, irmãos, ele era conhecedor. Paulo, ele era doutor. Além dele ser doutor, ele era filósofo. Além dele ser filósofo, ele era pregoeiro da palavra do Senhor. Ele era arrebatador de almas das garras de Satanás. Era um homem que tinha experiência com Deus, mas ele sentia necessidade de ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor fala com ele: Paulo, o meu favor imerecido, ele te basta. Paulo conhecia a história daquele homem da Galileia. Paulo conhecia a história de Jesus Cristo de Nazaré, um homem que andou nessa terra pregando a igualdade, um homem que curava os leprosos, um homem que levantava os paralíticos, um homem que dava vista ao cego, um homem que era famoso por ajuntar uma multidão numa grande montanha e multiplicar o pão e dar na mão dos seus discípulos para que ele viesse repartir. Ele conhecia a história, ele conhecia tanta história que no capítulo 11 de 1 Coríntios e no versículo, amados, de número 23 em diante, ele fala: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos dou, não é o que eu também vos passo. É que ele, na noite que ele foi traído, irmãos, ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice do novo nascimento, esse é o cálice da nova aliança, esse é o cálice do novo testamento, é a nova aliança que no meu sangue, participai dele todas as vezes em memória de mim. Ele sabia, irmãos, ele sabia, ele conhecia a história, ele sabia que Jesus havia carregado uma arte nos teus ombros. Esta arte pesava de 62 quilos até 150 quilos. Ele sabia que ele havia levado 40 açoites, aleluia, que na ponta daquela chibata, aleluia, havia pedaços de ferro, havia ossos de carneiro, havia, amados irmãos, pedaço de aço, que aonde pegava, arrancava pedaço. Ele sabia que ele levou mais de 480 cortes no seu corpo. Ele sabia que ele esvaiu em sangue, que ele não pediu socorro. Ele conhecia a história, ele conhecia a história, a mesma história que Mateus escreveu no capítulo 26, a partir do versículo de número 30, quando Jesus chega com seus discípulos no monte chamado Getsemane, no lugar aonde era a prensa do óleo, aonde o óleo era prensado e saía o fruto da videira, saía ali, amados irmãos, aquele suco que nós conhecemos nos dias de hoje como azeite. Ele sabia, quando ele chega naquele lugar, ele ora a Deus. O Senhor Jesus ora falando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, tira de mim esse sofrimento, afasta de mim essa tribulação, afasta de mim, Senhor, estas coisas, se for possível, mas que todavia seja feita a sua vontade. Ele se lembra, irmãos, eu imagino ele se lembrando destas palavras, eu imagino ele se lembrando quando o Senhor fala com ele: a minha graça te basta. Eu imagino ele lembrando, aleluia, do sofrimento de Jesus. Eu imagino ele lembrando da oração do mestre que foi escrita por Mateus. Eu imagino ele se lembrando, aleluia, ele fala: Senhor, mas está demais, as coisas estão muito, Pai, as perseguições estão muito sobre a minha vida. Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. E Deus começa a falar com ele através do teu Espírito Santo, porque quando, amados irmãos, nós não temos mais palavras para falar com o Senhor, quando nós não sabemos mais o que pedir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu imagino o Espírito Santo indo até o trono do Pai e falando: olha lá seu filho, olha lá ele clamando, olha lá ele buscando. Aí Jesus fala com ele assim: fala que o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza dele. E aí vem o Espírito Santo e fala no ombro dele: pastor Carlos, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí o poder de Deus começa a aperfeiçoar na vida dele. Ele começa a ter visões sobrenaturais, ele começa a ver todas as perseguições, ele começa a ver todas as fraquezas, ele começa a ver todas as injúrias, ele começa a ver todas as necessidades, todas as angústias que ele passou, aleluia. Ele começa a falar: eu sinto prazer em todas estas coisas, eu sinto prazer nestas coisas, eu tenho que trazer nos meus ombros a marca de Cristo na minha vida. É por isso que você e eu, nós passamos por provações, é por isso que eu e você somos perseguidos, é por isso
diz que eu e você fomos caluniados, fomos angustiados, passamos necessidade, temos fraquezas. É por isso, é porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa vida, na nossa fraqueza. É porque o poder dele se aperfeiçoou. Na nossa fraqueza, ele entendia. Ai, Decomanagai, que o Espírito Santo de Deus estava falando com ele. Ele entendia, aleluia. Ele entendia as palavras que vinham do Mestre para ele. E ele fala, amados irmãos, aleluia. Depois dele reconhecer que ele tinha prazer. Quem tem prazer na fraqueza? Quem tem prazer em ser perseguido, irmão? Quem tem prazer em passar por angústia? Quem tem prazer em passar pela sua fome? Quem tem prazer nestas coisas, irmãos, em ser afligido pelo adversário da nossa alma? Quem tem prazer nisso? Paulo, ele tinha prazer nisso, igreja do Senhor. Paulo, ele tinha prazer nestas coisas. Ele estava falando aqui, eu entendo, Senhor, estas coisas agora, por amor de Cristo. É por amor de Cristo que todas estas coisas sobrevêm sobre a minha vida. Porque quando eu estou fraco, ele falava, quando eu estou fraco, isso aí vai passar, a minha fraqueza vai passar, a minha necessidade vai passar, a minha angústia vai passar, a minha tribulação vai passar, mas o que não vai passar vai ser o poder de Cristo na minha vida. Ele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. O poder de Cristo não vai passar, porque quando eu estou fraco, aí depois que tudo isso aí passa, então eu vou ser mais forte, eu vou ser forte. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. A fortaleza do Senhor não é um estado de passagem na minha e na sua vida. A fortaleza do Senhor para mim e para você não é um estado de passagem, mas é algo contínuo da parte do Senhor. Eu me lembro muito bem do Salmo de número 91, quando o salmista ele ora falando, aleluia, com o Senhor dos exércitos. Ele ora falando com Deus, ele ora pedindo a Deus, ele ora reconhecendo o poder de Deus, ele ora dizendo aquelas palavras pronunciadas ao Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aquele que está na sombra do Altíssimo pode ficar tranquilo, mesmo que o inferno se levante. Aleluia. Ele já dizia: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas tu não serás atingido. Você que está na promessa de Deus, você vai olhar com seu olho e você vai contemplar o castigo dos ímpios. Você vai contemplar as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Ei, porque Deus fez 3 povos. Deus fez o povo de Israel, sim, para as suas promessas do Velho Testamento. Aleluia. Quando chega o Novo Testamento, entra um povo que se chama Xandarai Dekovalabachandaramanagai, igreja. Entra um povo que se chama igreja. E entra um povo que se chama ímpio. Entra um povo que se chama, aleluia, aleluia, ímpio. Entra um povo, aleluia. E aí se divide por 3 classes: o povo de Deus, o povo de Israel, o povo do Senhor, que é o povo da igreja. E entra aquele povo, o povo ímpio. Entra aquele povo, o povo que ainda não conheceu o Senhor, o povo que ainda não acreditou na promessa do Senhor. E Paulo zelava por estas palavras para que ela chegasse até as pessoas que ainda não conheciam a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor se aperfeiçoasse na vida daqueles que ainda não conheciam. Paulo zelava pela palavra do Senhor, aleluia, dizendo no capítulo de número 9, no versículo de número 10 de Romanos, a saber: com o coração se crê para perdão, mas com a sua boca se faz confissão para a salvação. Paulo conhecia aquilo que Mateus havia escrito no capítulo de número 10 e no versículo de número 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei também diante do Pai que está nos céus. Paulo, ele conhecia, não, aquilo que o apóstolo Pedro havia escrevido no capítulo de número 2,
aleluia, para a igreja de Sardes, ele dizia: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e diante dos anjos que está no céu. Ele conhecia a palavra do Senhor, ele sabia que havia uma necessidade, que uma nova aliança havia sido estabelecida, porque na palavra do Senhor nos ensina duas alianças: a velha aliança e a nova aliança. A nova aliança é aquela que eu falei lá no capítulo de número 11, no versículo de número 23 em diante de 1 Coríntios. Esse é o Novo Testamento no meu sangue, essa é a nova aliança, essa é a nova aliança, aliança no meu sangue, a nova aliança do Senhor, o sangue do Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que cresce nesta aliança, para que todo aquele que cresce no poder do Senhor e participasse dessa aliança, participasse desse sangue. Jesus dizia, e os seus apóstolos guardavam na sua mente e falava: aquele que crê em mim, aquele que vai vir até mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Ei, é a nova aliança do Senhor. Deus quer estabelecer uma nova aliança para a igreja viva dele aqui nessa noite. Deus quer estabelecer uma nova aliança com aquele que ainda não recebeu a nova aliança do Senhor na sua vida. Deus quer fazer uma nova aliança com você aqui nessa noite. Deus quer te dar algo novo, assim como ele fala para Jeremias 33:3, coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, mesmo que você está passando por um cativeiro. Jeremias estava no cativeiro quando ele recebeu a palavra do Senhor. Jeremias estava no cativeiro quando ele recebeu a voz do Senhor falando com ele, e coisas novas e firmes aconteceram sobre a vida dele, porque ele acreditou na palavra e na promessa de Deus. Deus quer te tirar do fundo do buraco nessa noite. Deus quer te tirar de caminho escuro nessa noite. Deus quer colocar no seu caminho uma nova trajetória na sua vida. Ele quer que você faça uma conversão. O que é conversão, pastor? Conversão, quando nós estudamos na autoescola, significa mudança de direção, dar meia volta, mudar de caminho, pegar um novo caminho. Deus quer te mostrar um novo caminho aqui nessa noite. Deus quer te mostrar algo novo aqui nessa noite. Deus quer te dar algo novo para a sua vida aqui nessa noite. Algo ao qual eu disse no começo da mensagem, que talvez o seu ouvido não ouviu, talvez ainda não chegou no seu coração, talvez você ainda não sabe destas coisas, mas Deus, ele quer te dar algo novo aqui. Deus, ele quer fazer algo novo na sua vida aqui nessa noite. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele quer te abençoar maravilhosamente a sua vida. Essa palavra maravilhosamente é raro nós encontrarmos na palavra de Deus, dentro do livro sagrado. Essa palavra, ela é dita para o rei Uzias, que Deus prosperou na vida do rei Uzias, lá em 2 Crônicas, se eu não me engano é no capítulo 23. Deus fala com Uzias, Deus direciona Uzias, Deus abençoa a vida de Uzias, e Uzias é abençoado maravilhosamente pelo Senhor. Deus quer abençoar a sua vida maravilhosamente. Deus quer abençoar a sua vida maravilhosamente. Fala com o irmão do seu lado. Deus quer abençoar a sua vida maravilhosamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Essa irmã que está me olhando aqui é você, irmã. Aleluia, isso. É você mesmo. Suas mãozinhas assim, aí vai de lá, ó. Lá no canto, ó. No canto. Coisa preta e coisa branca. É. A irmã aqui, ó. Deus, ele manda eu te dizer aqui nessa noite, irmã. Ele quer te abençoar maravilhosamente. Deus, ele quer fazer coisas novas na sua vida. Deus, ele quer fazer coisas que você ainda não sabe, coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não sentiu. Deus, ele quer te dar algo sobrenatural que vem da parte dele para a sua vida. Mas para isso acontecer, Deus, ele manda eu te dizer aqui nesta noite: se disponha, busque. Se tem orado, ore mais.
Se tem jejuado, jejue um pouco mais. Se tem adorado, adore um pouco mais. Se disponha para a obra dele e você vai ver o que ele vai fazer. Coloque a mão sobre os enfermos vão ser curados. Coloque a mão sobre os oprimidos vão ser libertos. Na sua casa, a prosperidade vai se abundar. Na sua família, bênçãos vai chegar. Deus vai abrir portas. Ele me mostra Jesus abrindo porta aqui nessa noite, mas ele manda eu te dizer aqui que a maçaneta quem tem que empurrar é você que tem que empurrar a maçaneta e tem que adentrar pela porta ao qual ele abre na sua vida aqui nessa noite. Você crê? Então toma posse da sua vitória. Jesus, Senhor dos exércitos, partiu aqui nessa noite. Olha, jovem, não poderia sair daqui nessa noite sem dizer para você: eu vi o adversário da sua alma, aleluia, armando um laço, e a pessoa chegava até você com um papo, aquele papo de cegonha, que é um papo muito grande, aleluia, como um lobo devorador. Eu via quando você era persuadida por palavras de convencimento daquela pessoa, aquela pessoa te convencia e você ia na trajetória dele, e Deus, ele me falava que muito triste seria o fim, seria aquilo que você passaria, aleluia. Mas Deus, nessa noite ele manda eu te dizer: vigiai, tomai cuidado, aleluia, vigiai com as pessoas que chegam até você, que falam contigo, aleluia, que te, aleluia, você entendeu? Toma cuidado, Deus, ele te exalta aqui nessa noite. Há um livramento da parte dele. Aquele jovem lá no canto com a mão no rosto, aleluia, o outro, o da frente. Deus, ele manda eu te dizer aqui nessa noite: jovem, te trouxe eu neste lugar, não somente para te dizer que sou eu Deus do livramento na sua vida, sou eu Deus que corta o laço e quebra a lança, porque nos carros de Faraó no fogo, Faraó na tipologia bíblica significa diabo, significa adversário, pois o inimigo da minha e da sua alma, ele armava um laço contra a sua vida, mas Deus, ele me dizia assim: um passo para Deus e ele dará 100 ao seu favor. Ele manda eu te dizer que a fila na presença do Senhor é uma fila única, todos estão do mesmo jeito, mas aquele que dá um passo para Deus, ele chega mais perto de Deus. Aquele que dá um passo para o Senhor, Deus chega mais perto dele. Então, se você dá um passo na direção dele, ele vai dar mais um passo ao seu favor e você vai estar mais próximo dele. Ele manda eu te dizer: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e ele vai te honrar, ele vai te exaltar, ele vai te honrar. Gostaria eu de prosseguir, gostaria eu de continuar, mas Deus manda eu dizer para aquele varão: levanta a mãozinha assim, você Xandarai Dekomanagai. Deus não se esqueceu de você. Deus, ele contempla o seu coração, ele conhece os teus desejos mais ocultos, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele sabe das suas vontades. O Espírito Santo de Deus, ele anda com você, ele contempla você, mesmo que as pessoas te apontem, mesmo que as pessoas olhem para você e não dá nada para você, aleluia. Eu vejo perseguições no seu meio familiar, eu vejo perseguições nos lugares aonde você passa, mas Deus, ele quer mudar este caminho na sua vida. Deus, ele quer mudar esta trajetória ao qual você tem percorrido. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Aquelas palavras que eu falava, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não chegou no seu coração, aquilo que Deus, aleluia, tem preparado para você é coisas maiores. Aquilo que Deus tem preparado para você é coisas melhores. As pessoas vão ter que olhar e vão ter que ver Deus na sua vida. As pessoas vão ter que olhar e vão ter que reconhecer verdadeiramente Deus está na vida dele. Deus está na vida dele. Deus, ele quer mudar
mudar o seu caminho. Ele fala com você hoje, meia volta, aleluia, mudar de direção, convertei-vos. Tem algo preparado para você, tem uma mesa preparada na presença dos seus inimigos. O Espírito Santo de Deus me mostra você andando como o salmista Davi falava no Salmo 23, num vale da sombra da morte. Na tradução de hoje, da linguagem de hoje, aleluia, diz num vale escuro como a morte. Davi falava, ainda que eu ande num vale escuro como a morte, Deus me mostra você andando num vale escuro, aleluia. Ele manda dizer para você, não temas, levanta a sua cabeça, aleluia, levanta a sua cabeça, mesmo que você ande num vale escuro como a morte, não tema mal algum. O Senhor está com você, o Senhor direciona os teus passos, o Senhor é contigo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas você, Ele me mostra que tu confias no Deus que criou os céus e a terra, e que você sabe que o poder dele se aperfeiçoa na sua vida, na sua fraqueza. Ele é com você. Ele manda eu te dizer assim, que Ele prepara um novo caminho, um caminho ao qual vai te conduzir a pastos verdejantes, aleluia. Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, com o unção do Espírito Santo, e o seu cálice vai transbordar, e muitos vão ter que ver as promessas do Senhor se cumprir na sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos, somente creia. Depois de tudo estabelecido aqui nessa noite, depois de todas as promessas, depois de todas as bênçãos do Senhor, depois de toda a palavra que Deus falou aos nossos corações aqui nessa noite, Deus nessa noite Ele quer fazer um algo ao qual a Bíblia nos diz que há festa no céu. Deus procura todo mundo aqui, irmãos, para libertar todos os enfermos aqui, para libertar também todos os oprimidos aqui. Não tem festa no céu, mas tem festa no céu quando uma alma é salva. Tem festa no céu quando um desviado se converte do seu mau caminho. Tem festa no céu quando as pessoas vão para o Senhor. E Deus está perguntando aqui nessa noite, eu tenho uma nova direção na sua vida, você quer? Assim como eu dei uma nova direção para Paulo, eu também quero te dar uma nova direção. Sai dessa vida pequena e vem para uma vida grande. Vem para uma vida onde o jugo é suave e o fardo é leve. Uma vida onde você vai aprender daquele que é manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a vossa alma. E o descanso da nossa carne não é aqui não. Como o pastor disse, tem pessoa que levanta 4 horas. Eu levanto 6. Aleluia. Mesmo que eu gostaria de levantar 10, mas eu tenho que levantar 6. Tem pessoa que trabalha em 2 serviços, como a irmã Vera, né? Carne cansa mesmo, dói, chega a doer os ossos, né? Mas Deus quer dar descanso para a sua alma. Eu me lembro uma certa feita, Salmo 40, versículo de número 1, o salmista Davi escrevia, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Louvado é o Senhor. Esperei. Paciência. No Senhor. Aleluia. E Ele se inclinou para mim. Senhor se inclinou, irmão. Tirou-me, versículo 2, de um lago horrível, de um charco de lodo. Que é o charco de lodo? Já viu na parede, irmão? Vamos dar um exemplo aqui simples aqui. Já viu na parede? Quando fica aquele negócio preto, impregnado assim, e não sai de jeito nenhum. Aquilo ali que é o charco de lodo. Aí ele fala, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo que estava impregnado nele. Firmou os meus pés sobre uma rocha. Colocou um novo cântico nos meus lábios. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. É isso aí que Ele vai fazer através da sua vida. Vai firmar os seus pés sobre uma rocha.
vai colocar um novo cântico nos teus lábios, um hino de louvor a Deus. Muitos vão ver, vão acreditar, vão temer ao Senhor através da sua vida. Você é um testemunho vivo. Você quer esse Deus? Glória a Deus. Será que tem alguém aqui no nosso meio? Você faz todo o caminho do Senhor? Você deixou o caminho de Deus? Você falou, não quero mais. Eu não quero mais essa vida para mim. Vou deixar isso de lado. E aí quando você deu a meia volta e voltou para o Egito, você descobriu que lá tem cebola. Você descobriu que no deserto era melhor, porque no deserto tinha maná. Você descobriu que lá no Egito você era escravo. E aqui não. Aqui você é amigo. Viu? Jesus, capítulo 15 de João, versículo 15. Eu já não chamo mais servos. Você não é servo. Você é amigo. Eu vos chamo amigo. É você descobriu que lá tudo é muito mais ruim do que aqui. E que aqui Deus tem coisas novas. Sempre está acontecendo coisas novas. Será que tem alguém aqui nessa noite? Talvez você ainda não entregou o seu caminho para Jesus. E Jesus, Ele quer fazer você mudar de direção, em direção ao reino dos céus, através do governo dele na sua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Gostaria de vir aqui à frente para nós orarmos e confessarmos ao Senhor? Capítulo 12 de Hebreus diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas e dobrai os joelhos desconjuntados e fazei vereda, para que aquele que se manqueje não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus quer te sarar aqui nessa noite. Quer? Da parte de Deus? Vou dar um tempinho aí para você pensar. Não precisa ficar com vergonha não. Não fica com vergonha não. Vergonha é ser escravizado pelo diabo lá fora. Vergonha é ser cavalo de Satanás. Porque o diabo chama a gente de cavalo, de mula, né, de égua. As mulheres é égua. Os meninos chamam de leitão, porquinho. É assim, irmãos, da macumba. Eu sei do que eu estou falando. Cada nome feio, né? Tranca-rua, chuncaveira. Aí põe apelido na pessoa lá na fora: penchado, cachaceiro, drogado, né? Aí Deus pega tudo isso aí e transforma num pregador, né? Deus pega tudo isso e transforma numa cantora. Deus pega o Zezinho do penchado e transforma no pastor da unção de Deus. Quer? Vou dar um minuto para você pensar. Não fica com vergonha não. Já entrego a minha oportunidade, pastor. Porque senão nós vamos sair daqui meia-noite. É noite de salvação, né? Imagina, irmão, que apelido feio que o diabo põe na pessoa. Olha o meu. Pioi. Pioi. Olha pra você ver. Tristeza, né, irmão? Coisa horrorosa. Aí o diabo do Marcon fala: agora eu vou montar no meu cavalo. Tem pessoa que anda mesmo assim, ó. Né, irmão? Monta mesmo. É brincadeira não. O capeta faz isso. Pessoa. É Jesus. Ele vai tirar esse fardo pesado dos seus ombros. Ele vai colocar um fardo leve nele, nos seus ombros. Amém? Vai te dar uma nova vida. Cadê você? Vem até aqui à frente. Vamos orar comigo. Vem. Depois que saímos da porta para fora ali, Deus sabe aonde você vai querer estar. Onde você vai querer estar, irmã? No céu. Onde você vai querer estar, irmã? No céu. Se eu chegar agora lá no presídio de Bicas,
Reuni todo mundo lá. Falar, rapaz, o que você fez aqui? Eu já fui preso, irmãos. Tem 1 ano e tanto preso. Chegar lá e falar assim, o que você fez? Ah, tem uns 10 tiros na cara do cara aí. Sou culpado, não? Se você morrer, você quer ir para onde? Céu. Você chegar lá na Gaipurus agora, encostar na irmã, falar com ela assim, irmã, tudo bem? Tudo bem. Vida fácil. Né? Pra onde você quer ir quando você morrer? Céu. Céu é um lugar bom, né? Todo mundo quer ir pro céu, né? Só que para ir pro céu tem um problema, né? Jesus, ele disse para Nicodemos, você tem que ter um novo nascimento. Simples assim. Mas como assim? Como que é o novo nascimento? Simples. Você vai nascer da água, do Espírito. Não é nascer da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é do Espírito. Se você aceitar Jesus aqui agora, sair lá fora, e o carro me atropelar, aleluia, estou falando eu. Tá? Depois o irmão vai mandar essa maldição de mim. Aceitei Jesus aqui agora, saí lá fora, o carro me atropelou, céu. Saí daqui para fora, não entreguei minha vida para Jesus. Ele não vai falar, você escutou a palavra. Você escutou a palavra. É Jesus? Hein? Você não está aceitando uma religião. Porque religião significa religação. Você vai estar só religando com o Senhor. Você está entregando a sua vida para o Senhor que salva. Quer? Não quer? Tem alguém? Vem daqui à frente, fica com vergonha não, gente. Tem pessoas aqui, coração puro. Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Amém. Sou grato a Deus, irmãos, né? Perdoe por agora, pela palavra não, tá? Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Carlos. Amém? Deus possa continuar abençoando e receber o Senhor.